invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declara aberta a sessão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Quero comunicar aos advogados e aos colegas, os presentes, que a desembargadora Berenice Capuchu está de férias pelo período de 10 dias, então os processos da relatoria de Sua Excelência não serão julgados. E os processos com o Dr. Cícero Macedo está vinculado no meu gabinete e também não serão julgados. Sua Excelência está de férias por 20 dias. Então, dando uma olhada aqui na pauta, processo, o primeiro da relatoria do Dr. Cícero, o segundo, o terceiro e o quarto vão ser julgados quando Sua Excelência chegar, retornar de férias. Pela ordem, quais são os processos que não serão julgados? Desculpa. Os da relatoria do Dr. Cícero Macedo e os da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu. Perfeito, muito obrigada. Berenice está de férias por 10 dias e o Dr. Cícero por 20. Aqui pela ordem de preferência tem os 5 da pauta, que é de minha relatoria, que vai ser julgado em conjunto com o processo 6 da pauta. Só prestar um esclarecimento aqui antes do julgamento. Esse processo ele já foi pautado, teve sustentação, a desembargadora Lourdes pediu vista. No 5, isso. No 5. E depois eu recebi a distribuição do 6º, o processo 6, que são as mesmas partes, e o autor e de Geraldo Lucas Medeiros Júnior. Eu tinha feito um voto inicialmente entendendo pelo desprovimento do recurso. E depois da sustentação, eu solicitei, e do pedido de vista da desembargadora Lourdes, e antes do voto dela, eu solicitei a devolução dos autos para mim fazer um reexame do tema. E nesse reexame, eu fiz uma adequação no voto em face de um novo exame, especialmente no contrato de aquisição imobiliária, e dei provimento ao recurso. A desembargadora Lourdes e a desembargadora Berenice haviam votado no sistema acompanhando o entendimento anterior. E agora eu estou trazendo o entendimento pelo provimento. A desembargadora Berenice não está presente aqui no julgamento. Sua Excelência está vinculada ao julgamento deste processo, especificamente do 5. Eu acho prudente, na forma regimentar, aguardar que Sua Excelência retorne, por causa dessa vinculação. É esse novo entendimento que eu estou trazendo. E tem o 6 aqui, que também são as mesmas partes, que Dr. Tasso também é o advogado. Sim. Aqui no caso é a consignatória. Eu também estou trazendo agora, o primeiro julgamento, trazendo pelo provimento do recurso, da mesma forma. Neste aqui não há vinculação da desembargadora
Berenice, porque estamos julgando originariamente hoje. E ela, inclusive, já colocou o voto no sistema acompanhando. Não sei como é que vai votar a desembargadora, para ver se Vossa Excelência faz ou não a sustentação. Desembargadora Lourdes, nesse 6º processo. Sim. Que era seguindo o posicionamento de Vossa Excelência no 5, né? Acompanhando. Sim, eu entendo que que o 6, como eles estão muito interligados, uma é a ação de consignação e pagamento em razão de uma faixa de terra em que tem a discussão se foi compra e venda ou se foi decorrente da intermediação da venda. A discussão é essa. E esse outro diz respeito ao mesmo objeto, que é o mesmo local onde ele pede a reintegração à parte para continuar na posse que ele disse que era permitida. Eu fiz até cópias dos prints do WhatsApp e, no meu entendimento, havia aquiescência na época da pessoa para que ele permanecesse. Então, por coerência, eu tenho que manter a minha dissonância. Então, Vossa Excelência vai também dividir no 6, não é isso? Eu acho que eles estão muito interligados na minha concepção. Ok, falta só registrar no sistema. Registrei. Então, em face da divergência, nesse aqui, vai ser julgamento estendido. Excelência, quanto ao primeiro processo, então, o número 5, ele fica já para a próxima sessão, adiado, no caso, para a participação. A desembargadora Berenice não vai estar aqui na próxima sessão ainda, só na outra. Mas já fica adiado, então, sessão. Com relação ao 6, então, é facultada a sustentação oral? Isso. Certo. E nesse, porque vai ser desembargador Guedes vota, né? Que está compondo. Vota. Deixa eu fazer a sustentação oral, que aí o Guedes escuta um pouquinho aí. Hein? Ele vai fazer sustentação. Vai fazer a sustentação e Vossa Excelência. Vai ter julgamento hoje. Isso, está. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos da forma regimental. Já com a palavra. Obrigado, Excelências. Bom dia a todos. Saúde a todos em nome do presidente da sessão e relator desse caso também, desembargador João Rebouças. Nesse caso, como já um pouco adiantado por Vossas Excelências, é uma ação de reintegração de posse que é movida pelo Ítalo Isael em desfavor de Geraldo Lucas e tem por objeto uma parcela de um imóvel integrante de uma fazenda denominada Sítio Saco do Juazeiro, na zona rural de Acari. Excelências, o senhor Ítalo, ele se encontra na posse desse imóvel desde 1994, inicialmente ao lado do pai dele, o senhor Raimundo Pereira, e ele continuou a exercer a posse ininterrupta lá desse imóvel desde 2008, quando ele assumiu sozinho os encargos desse imóvel, que foi doado a ele pela tia dele e pelos primos, que são os proprietários registrais desse terreno. Contudo, Excelências, constam nos autos fotos que demonstram que em outubro de 2021 foram colocados cadeados na porteira desse imóvel rural pelo invasor que aqui ora é apelado, o senhor Geraldo. Então, o autor ele ingressou com a ação, né, em juízo para defender a posse. Foi conferida inicialmente uma liminar de reintegração, por restar demonstrado que o autor ele tinha a posse, ele sofreu o esbulho e perdeu essa posse. Contudo, posteriormente, em sede de sentença, após o réu apresentar uma defesa em que ele alegou que teria arrendado essa terra ao a sua cunhada, né, esposa do seu então falecido irmão,
ele alegou que teria sido comprada essa terra. E aí, antes de entrar no mérito, excelências, há duas preliminares de nulidade da sentença, que foram arguídas na apelação, que eu gostaria de destacar aqui. A primeira delas é que a terra, ela se trata de um condomínio pró-indiviso. Como foi discutido na sustentação realizada anteriormente, e esse condomínio pró-indiviso está em nome de 8 proprietários registrais, certo? Então, esse contrato, que supostamente legitimaria a compra e a invasão do réu no imóvel do autor, ele é assinado por uma única pessoa, que é a senhora Maria Inês Bezerra, sem que ela tivesse, e isso é fato incontroverso nos autos, sem que ela tivesse qualquer procuração que lhe fora otorgada para agir em nome dos demais coproprietários, e especialmente para que fosse vendido esse bem. Não fosse o suficiente, desembargadora Lourdes, depois surgiu na instrução probatória pelo menos 2 outros contratos com conteúdos totalmente distoantes e contraditórios desse contrato em que o réu ele legitimaria a sua posse. Contratos com menções com termos diferentes, com rubricas diferentes, com assinaturas diferentes. Se Vossas Excelências verificarem nos autos, verão que a última folha desse contrato, que foi colegido pelo réu e que tem que ampara a contestação do réu, ele é uma folha assinada que pode facilmente ser anexada ao final de qualquer contrato manipulado. E aí, diante disso, o apelante ele pugnou pela produção de prova pericial. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte para esclarecer se seria realizada uma perícia grafotécnica, se seria realizado outro tipo de perícia. E aí o recorrente ele prontamente atendeu a esse comando judicial, se manifestando a favor da perícia grafotécnica, considerando justamente a existência de vários contratos nos autos e as diversas incongruências que foram apresentadas. Também foi solicitado pelo apelante que esse contrato ele fosse depositado nos autos, na Secretaria Judiciária da Comarca, para a realização desse exame pericial. Contudo, o feito ele foi julgado sem a produção dessa prova que o autor protestou especificamente, ou seja, o julgador ele proferiu a sentença sem oportunizar ao recorrente o direito de defesa, encerrando ali prematuramente a instrução, pelo que no apelo se pede a anulação dessa sentença por cesseamento de defesa e o retorno dos autos à vara de origem. A segunda preliminar, excelências, diz respeito ao indeferimento da oitiva de testemunhas, que no caso também implicou em cesseamento de defesa. Isso porque as partes, como eu disse, foram intimadas para se manifestar acerca da produção de provas e o requerente ele pugnou tanto pela realização de prova pericial como de prova testemunhal. Contudo, o juiz ele aprazou a audiência de instrução e conferiu um prazo para depósito desse rol de testemunhas. O autor depositou essas testemunhas a serem ouvidas, mas o juiz entendeu pela intempestividade, aduzindo que a oportunidade já teria precluído, porque a testemunha ela tinha que ser listada quando ele teria acolhido o pedido de audiência de instrução e julgamento, mesmo que naquela época ele não tivesse fixado o prazo de 15 dias para apresentar o rol de testemunhas, como manda o 357, parágrafo 4º do CPC. Com isso, as testemunhas que também seriam imprescindíveis ao deslinde dessa controvérsia, elas não foram ouvidas e também pedimos a nulidade por cesseamento de defesa. Passadas essas questões, excelências, caso entendam que a causa ela já se encontra realmente madura para julgamento, no mérito a sentença ela tem que ser reformada para julgar procedente o pedido de reintegração de posse do autor, e aqui eu vou me ater nos elementos da possessória em si, que constituem justamente o exercício da posse pelo recorrente e o esbulho que foi praticado pelo réu. E muitos são os documentos, desde logo adianto, que estão nos autos e que atestam a posse pelo senhor Ítalo. Nós temos uma planta georreferenciada nos autos, com declaração assinada por todos os confinantes, atestando a posse do senhor Ítalo. Temos comprovantes de vacinação que foram juntados aos autos desde o ano de 2004, comprovante de vacinação de gado, e também notas fiscais de comercialização de cortes bovinos que atestam com clareza que o recorrente, excelências, ele é responsável pela criação de rebanhos lá na fazenda, nessa área de 15 hectares.
Em janeiro de 2016, foi lavrado também um auto de infração em desfavor do recorrente, que igualmente demonstra a atividade dele lá de criação de gados naquele sítio. Tem uma declaração de rebanho do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária, em nome de Ítalo, desde 2009. Além da certidão do INCRA e do Cadastro Ambiental Rural, que estão em seu nome, consta nos autos também que o recorrente ele paga o ITR dessa propriedade até os dias de hoje. O recorrente ele exerce a atividade de agricultura lá pelo menos desde 2005, como consta também uma declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Familiares de Acari. Ele é responsável também pelo pagamento dos encargos de energia elétrica desde 2007 até os dias de hoje, conforme também consta uma declaração da COSERN nos autos nesse sentido. Não fosse o bastante, excelências, o autor ele sempre promoveu atos de defesa à sua posse lá no imóvel. A exemplo, há um boletim de ocorrência que foi lavrado por ele em dezembro de 2019, quando a terra dele foi invadida. Esse boletim de ocorrência também consta nos autos. O bem, ele sempre foi declarado pelo recorrente no seu patrimônio à Receita Federal. Inclusive, há as declarações de imposto de renda emitidas em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, todas elas indicando essa propriedade rural. Mas aí tem outros documentos importantíssimos, que são as procurações firmadas pelos coproprietários registrais desse imóvel, que corroboram a alegação dele no sentido de que as proprietárias desse imóvel, elas pretendem passar a parte desse condomínio pró-indiviso para o nome do recorrente, ou seja, há procurações públicas firmadas pelos proprietários registrais justamente para que o recorrente ele possa lavrar a escritura pública, fazer a transferência dessa parcela de 15 hectares que lhe pertence há tanto tempo junto ao cartório de registro de imóveis para regularizar essa situação. Há também declarações firmadas pelo senhor José Augusto Bezerra, pela Meire Jane Bezerra, pela Josélia Bezerra, pela Maria José Bezerra, que são as coproprietárias, inclusive por escritura pública, atestando que elas não anuem com a venda desse imóvel rural, sobretudo com relação aos 15 hectares que é de posse do recorrente desde 1994. E esses documentos, excelências, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, perante o INCRA, o pagamento do ITR, eles sinalizam, inclusive, datas que são posteriores ao esbulho que foi praticado pelo apelado, do que ressai inquestionável a continuidade da posse pelo recorrente, embora ela tivesse esbulhada. De outro lado, em contrapartida a essa extensa prova da posse do autor, o réu ele não tem nada nos autos, senão um contrato de arrendamento que foi firmado com a viúva do seu irmão, que supostamente teria comprado a terra, por quem não podia vendê-la, em um contrato que, como eu disse, ele pende da realização de uma perícia técnica, mas que de um jeito ou de outro ele não envolveria os 15 hectares, parcela do imóvel que é discutido nessa reintegratória. Aliás, o contrato, ainda que ele fosse verdadeiro, excelências, ele representaria, como eu destaquei na sustentação anterior ao processo conexo, que ele representaria uma venda a non domino, porque ele foi assinado, supostamente, por uma única coproprietária, sem procuração dos outros 7 proprietários para alienar o bem, outros 7 que, diga-se de passagem, firmaram declarações que constam nessa reintegração, afirmando que não anuem com a venda dessa terra, sobretudo com a parcela do imóvel que há tempos é do senhor Ítalo. E por ser uma venda non domino, precisa ir muito a fundo para saber que o contrato ele é de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada. E logo, se essa nulidade é absoluta, ela não poderia jamais fundar nenhuma ação de consignação em pagamento, muito menos uma posse legítima realizada pelo réu, exercida pelo réu, para legitimar ali a invasão num terreno que não lhe pertence e que, se lhe fora vendido, o fora vendido por uma única coproprietária sem anuência dos demais. E mais, esse contrato, excelência, que se traz, ele não tem uma prova sequer de pagamento. Não tem nos autos um comprovante de transferência, não tem um recibo de quitação, não tem nada. A certidão imobiliária do bem, inclusive, ela não faz menção a qualquer registro de compra e venda. Portanto, desembargador João, desembargadora Lourdes, doutor Roberto Guedes,
O conjunto probatório, que aqui nós destacamos, ele evidencia que o requerente ele detém aí quase 20 anos de posse do imóvel litigioso e a invasão do apelado sem comprovação nenhuma de sua posse legítima, ela configura um esbulho possessório que merece ser repreendido por esta Corte. O direito brasileiro, nós sabemos, ele trata a posse como um fato jurídico que gera direitos por si só. Então, qualquer um que detenha de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, ele deve ter sua posse protegida contra terceiros, e é isso que nós pedimos aqui, a proteção da posse do autor. Portanto, preenchidos os requisitos dessa ação possessória, nós pedimos, se não a anulação da sentença pelas preliminares de cerceamento de defesa, que eu aqui destaquei, excelências, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reintegração de posse em favor do apelante. É o que pedimos, excelências. Obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Como já registrei, eu estou encaminhando meu voto pelo provimento do recurso, superei as duas preliminares. A desembargadora Lourdes, mantendo coerência com o voto do processo 5, também divergiu no meu entendimento. Eu também acompanho a rejeição das preliminares. Certo, ok. Também da mesma forma, com relação a essa nulidade do contrato. A divergência com relação ao mérito. Ok. Doutor Guedes, vota a Vossa Excelência. Acompanho Vossa Excelência. Eu rejeito as preliminares, tanto da questão do exame grafotécnico quanto da prova testemunhal. Fico prejudicado isso, porque, e no mérito, eu dou provimento, o apelo, acompanhando o voto de Vossa Excelência. E também a questão da justiça gratuita, acompanho o voto. Isso. Então, as preliminares é unanimidade e o mérito a essa divergência. Nós vamos convocar mais 2 colegas para extensão de quórum. Ok, doutor? Agradecemos a Vossa Excelência. Aqui, dando continuidade ao 9 da pauta, de minha relatoria, que é o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, IPERN, Tarcísio Bezerra Dantas. Está escrito o doutor Bernardo Costa. Excelência está com a palavra. Doutor Bernardo, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos na forma do regimento. Bom dia, presidente, bom dia, desembargadora, bom dia, doutor Roberto. Na realidade, nesse caso, eu represento Tarcísio, que é o apelado nesse caso. Eu venho pela manutenção, pedindo a manutenção da sentença de primeiro grau, mas o ponto importante e que eu venho trazer é em relação a uma alegação do Estado em referência a um assunto totalmente divergente, totalmente estranho ao processo, onde eles alegam uma vinculação de salário mínimo ao salário de um servidor, ao salário dos agrônomos, que na realidade essa decisão vem desde 1988, eles ganharam na Justiça do Trabalho. Esse processo já transitou em julgado, já fez coisa julgada. O Estado do Rio Grande do Norte já através do IPERN, já inseriu essa vinculação dos engenheiros agrônomos a novos salários mínimos, e apenas 2 servidores no universo de 200 servidores, que são engenheiros agrônomos, tinham esse salário congelado. Então, eles foram inseridos em 2017 em novos salários mínimos, mas a partir de 2017 eles não foram reajustados. E o único pedido da ação é em relação ao reajuste do salário mínimo vigente, porque a decisão de 1988 fala salário mínimo vigente. Então,
dos servidores do Estado, engenheiros agrônomos, que tem essa vinculação, que tem essa decisão, 198 eles são atualizados anualmente e esses 2 servidores não são. Um deles, o senhor Tarcísio. A decisão de primeiro grau foi brilhante em relação a isso. A decisão do Dr. Cícero, que inclusive foi o processo que acompanhou a ação revisional do Estado, que perdeu o Estado. O Estado não conseguiu reverter essa decisão da Justiça do Trabalho. Então, brilhantemente, o Dr. Cícero foi em cima do ponto, mas o Estado continua insistindo nessa questão da vinculação, o que não é relatado no processo. O que se pede no processo não é a vinculação. A vinculação o Estado já vinculou, já está 9 salários mínimos, só que está congelado em 2017. E o que se pede é apenas que esse salário saia desse congelamento em 2017 e atualize para 2025, que é o salário atual. Essa é a única demanda da ação. E eu acho que é basicamente isso, porque fez coisa julgada, o Estado não entrou com ação revisional, uma ação rescisória. Então, assim, não tem o que se discutir essa vinculação, mas o Estado continua insistindo nessa questão da vinculação e não atualiza. Já é reconhecido nos autos, já existe Procuradoria-Geral do Estado que reconheceu a falha do IPERN. Por algum problema, o IPERN, nesses 2 servidores, ao colocar, eles congelaram os salários dele em 2017. E não atualizaram conforme o salário mínimo anualmente é reajustado. Então é só isso que eu tenho a esclarecer. E eu venho pedir a manutenção da decisão de primeiro grau do Dr. Cícero. E é isso. Agradeço o tempo disponibilizado. Só tem esse processo da relatoria do Dr. João, o outro não é. Inclusive subiu também agora. Então estão bem semelhantes os casos. Agradeço a todos. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. É interessante o que Vossa Excelência está sustentando da tribuna. Eu citei aqui um precedente do Supremo Tribunal Federal sobre que eu entendi que era aplicável à matéria, que diz que o acordo judicial firmado entre servidores que vincula o salário base da respectiva categoria ao salário mínimo vulnera o enunciado da súmula vinculante número 4. Isso é da relatoria do ministro Fux, na reclamação 15024, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E digo também que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.950-A de 66 aos servidores públicos, determinando a suspensão de sua eficácia para essa categoria, conforme estabelece a resolução do Senado Federal número 12. Eu transcrevo aqui, é suspensa por inconstitucionalidade nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 26 de fevereiro de 1969, nos autos da representação 716 do Distrito Federal, execução da Lei número 4.950-A de 22 de abril de 66, em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário. Cito aqui o artigo 535 do Código de Processo Civil, também faço menção à interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal. Cito uma decisão do nosso tribunal, e na parte que interessa, os apelantes sustentaram a validade do título oriundo de acordo judicial, cuja legalidade e constitucionalidade foram reconhecidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e mantidos pelo Supremo, alegando ofensa à coisa julgada, a segurança jurídica e a impossibilidade de rediscussão de matéria em ação rescisória. E continua aqui o relator. A decisão de origem se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na reclamação 15.024, segundo o qual o acordo judicial que vincula o salário base de servidores ao salário mínimo viola a súmula vinculante número 4, sendo, portanto, inconstitucional.
A inexigibilidade do título judicial encontra amparo no artigo 535, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que admite a recusa ao cumprimento de obrigações reconhecidas em sentença fundada em norma ou interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo, mesmo após o trânsito em julgado. A relativização da coisa julgada, em caso de evidente contrariedade à Constituição declarada pelo Supremo, constitui medida compatível com os princípios constitucionais da legalidade, supremacia da Constituição e segurança jurídica, conforme precedente desta Corte e do próprio Supremo Tribunal Federal. A Lei 4.950-A66, fundamento do acordo judicial, teve sua eficácia suspensa para servidores públicos estatutários por decisão definitiva do Supremo, na representação 716, conforme resolução número tal. E nesse julgamento da primeira Câmara Civil, da relatoria do desembargador Cornélio Alves, datado de 2 de maio de 2025, agora recente, Sua Excelência cita precedentes do ministro Luiz Fux, precedentes do desembargador Expedito Ferreira, 2 precedentes do desembargador Expedito, um de 11 de outubro de 2023 e o outro de também outubro de 2021. E também tem um outro precedente aqui da relatoria, também da primeira Câmara, da relatoria do desembargador Delermando Mota, ele fala nessa diferença, né, parâmetro para o cálculo das diferenças salariais devidas à servidora tal, pretensão da aplicação da Lei Federal número tal, que estabelece o piso para engenheiros, impossibilidade de aplicação de legislação federal a servidor municipal, em razão da vinculação do poder público aos padrões remuneratórios estabelecidos em lei local. E ele vem aqui com essa fundamentação dizendo que a autonomia administrativa e federativa dos entes desvinculados da União tem autonomia e não pode haver esse princípio da isonomia entre servidor do mesmo ente federativo. Ele está mantendo essa desvinculação. Eu digo que, devido à inconstitucionalidade já reconhecida, e ao que estabelece o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, além da constatação de que a parte apelada é ex-servidor público efetivo, vinculado ao regime estatutário do Estado do Rio Grande do Norte, conclui-se que ele não tem direito ao piso profissional previsto na Lei 4.950-A66. Eu estou aqui conhecendo e dando provimento ao recurso. Em face dessa posição do Supremo. Estou aqui acompanhando os precedentes do nosso tribunal. Apesar de Vossa Excelência dizer que são 2 servidores que estão fora desse benefício, vamos dizer assim, mas que há esses precedentes. Vou olhar aqui no sistema como é que está a votação. Então, aqui tem o voto da desembargadora Lúcia, que está acompanhando, e o doutor Guedes. Como vota Vossa Excelência? Então, o voto da desembargadora Berenice está sendo... Não. Não votou? Não votou. Eu acompanho Vossa Excelência. É o 9. Tá certo. Então, está proclamada a unanimidade. Agradeço a Vossa Excelência pela sustentação. Obrigado. Aqui, ainda pela ordem aqui das anotações, das preferências. É o 3 da pauta.
Está escrito aqui, doutor Ângelo Silveira. Tem que a pauta de embaixo do doutor Macedo, né? O Ângelo estava aqui presente, mas saiu. Qual é, Jânio? É qual? O 3. Mas é doutor Cícero? Ah, tá bom. Tá feito. Eu nem tinha observado isso. Tá feito. Então não. E agora aqui o 12. 12 da pauta. É um processo que é apelante a Henrique Laje Salineira do Nordeste S.A. e apelada a Francisca Gabriela dos Santos Tavares, a relatoria da desembargadora Lourdes Azevedo. Está em mesa, desembargadora Lourdes? Está em mesa. Doutora Marisa, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos na forma regimental. Aqui tem registrado provimento parcial, mas eu não sei se Vossa Excelência quer ouvir a parte final da relatora. O outro advogado também está presente. Então vamos ouvir Vossa Excelência. Excelência, primeiramente gostaria de saudar essa colega da Câmara, na presença na pessoa do nosso presidente. E o que me trouxe aqui hoje foram apenas uma questão que eu acho que foi, digamos assim, não foi tão valorizada na sentença. Nós estamos diante de um processo, né, de uma apelação que está discutindo exatamente um processo onde houve um acidente, era uma moto, onde tinham 2 pessoas na garupa, quer dizer, que está contrariando o artigo 231 do Código de Trânsito. E no interior, quem bem conhece a realidade do interior sabe que normalmente essas motos andam com um número acima do permitido, muitas vezes entram nas vias, nas BRs e nas pistas locais, por exemplo, como era o caso, que era uma RN, elas entram sem nenhum cuidado. E o que há aqui é um acidente onde não se tinha a informação durante praticamente um ano foi que a empresa foi surpreendida com o recebimento desse processo, mas a gente não tinha aí nem a informação de que esse automóvel pertencia a Henrique Laje, que é a apelante, e nem tinha conhecimento de quem seria o motorista. Então, nós temos uma situação extremamente esdrúxula. Primeiro, nós temos uma situação onde o condutor da moto, que seria realmente o culpado, entendemos que seria o culpado, seria o terceiro culpado nessa circunstância, seria o motorista da moto, que estaria carregando 2 pessoas na sua garupa, quer dizer, de forma a contrariar a legislação específica que trata do caso. E, além disso, quer dizer, nós temos um processo onde foram feitos inúmeros pedidos, mas que, dentre esses pedidos, só os danos morais foi concedido. Quer dizer, então, nós temos aí o afastamento de danos materiais em relação ao próprio acidente. Então, o que eu quero trazer para os senhores é que nós temos uma situação esdrúxula, porque nós temos uma moto que tinham 2 pessoas na garupa, onde trouxe um acidente em virtude, provavelmente, inclusive, com 3 pessoas numa moto, até mesmo manter a moto de forma, vamos dizer assim, equilibrada, é difícil. E nós temos aí, quer dizer, toda a documentação acostada aos autos. Dizem que não há indicação nem do automóvel, nem há indicação de quem teria sido o motorista que dirigiu o automóvel. Apenas uma única testemunha diz que seria um automóvel da empresa apelante e fala apenas que nesse automóvel ele teria visto marcas desse acidente. Quer dizer, então nós temos aí uma situação que o contexto probatório todo é contrário, apenas nós temos uma única testemunha que traz a informação de que teria sido um automóvel da
empresa apelante. Então, eu trago aqui esse alerta, é um processo que, de certa forma, como foi condenado em danos morais, então ele trata exclusivamente do nexo da causalidade, da dor, mas, de qualquer forma, a gente tem um processo que ele tem, inclusive, ele nos causa estranheza, porque todos os demais pedidos foram negados, que tratam de danos materiais, que são danos, na realidade, provados e muito mais vinculados ao fato. E apenas os danos morais que trariam a dor, quer dizer, algo muito subjetivo, por força de apenas uma única testemunha, onde todo o contexto probatório é contrário à sentença dos autos. Então, eu venho aqui realmente pedir o provimento, e em caso de realmente do provimento não ser total, que o provimento seja dado de forma parcial, porque nós não estamos tratando aqui, repita-se, apenas nós estamos tratando da questão do pedido da danos morais, que seria exatamente para reparar a dor das pessoas envolvidas, dos autores. Então, desde já agradeço a atenção e a palavra que me foi concedida. Agradecemos a Vossa Excelência e Doutor Sérgio Coelho, estamos concedendo a Vossa Excelência a palavra também na forma regimental no prazo de 15 minutos. Vossa Excelência está com a palavra. Eminente presidente, doutor João Rebouças, Areia Branquense, Mossorões do Coração, trata aqui o presente de um acidente ocorrido na RN que liga Panguaçu a Macau, onde um caminhão da empresa Henrique Lage entrou pela contramão numa curva e atingiu uma moto que vinha realmente com 3 pessoas. O motorista, o piloto da moto faleceu da pancada e uma das pessoas que vinha na garupa teve uma perna decepada, onde está amplamente comprovado nos autos. Posteriormente, nós ingressamos com esse processo de indenização de dano moral e material, onde, depois de muitos anos, 10 anos, lutando nesse processo, inclusive o inquérito sequer foi juntado aos autos, depois de muitos anos de luta, a gente tentou, a vara solicitava também que o inquérito fosse entregue, mas não foi. O juízo entendeu que realmente deveria ser reconhecida as afirmações da testemunha, pois a testemunha que falou nos autos, Excelência, ele simplesmente era motorista da empresa, na qual o outro motorista tinha cometido o acidente. Ele chegou a ver no caminhão, escondido dentro de um depósito lá de uma garagem, restos de tecidos humanos e roupa, das pessoas que vinham na moto, e ele confirmou em juízo, sob juramento, de que teria visto tudo isso, e confirmou que durante o momento acalorado da notícia de que tinha havido o acidente, alguém tinha dito o nome do motorista, e que o motorista dirigia essa caçamba de sal, e que ele seria o responsável pelo acidente. Portanto, a sentença merece ser confirmada por essa colega da turma, tendo em vista que reconhece um direito existente, patente, com as provas constantes e efetivamente comprovadas. Agradeço a oportunidade. Um bom dia aos senhores. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação e está com a palavra a eminente relatora. Voto está no sentido do provimento parcial e para reduzir o valor dos danos, do dano de 70 mil para 40 mil a título de indenização por dano moral, a serem pagos por Henrique Lage Salineira em favor de Maria Gisélia Tavares dos Santos e Francisca Gabriela dos Santos, respectivamente, e mantendo a sentença em todos os termos. E também deixei aqui a determinação de ser juntado o deciso nos autos da apelação cível 01.00.140, dígito 21 de 2014. É como voto. Aqui no sistema, eu estou observando. É só do sobrevivente, né? O recurso não, em relação à vítima que sofreu a amputação. Não há divergência aqui pelo sistema. Está proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora.
Muito obrigada e um bom trabalho para Vossa Excelência. Aqui pela ordem de anotação é o 11 da pauta. O 11 é da minha relatoria. São partes Banco Santander e outros, e Hélio Bezerra Costa Júnior e outros. Doutor Carlos, Vossa Excelência fala por... Pelo apelante. O apelante é Hélio Bezerra Costa Júnior, isso? Exatamente. Vossa Excelência responde até 15 minutos, está com a palavra. Obrigado. Santíssimos senhores desembargadores, Aqui está dizendo isso. Santíssima Procuradora. Não é? Serei muito breve em face de já ter distribuído memoriais ontem nos gabinetes de Dr. Roberto e doutora Lourdes. São 2 réus nesta ação. Um é o Santo André e o segundo é uma empresa que não se defendeu, Molusco Limitado, Empreendimento Limitado. Ela está revel no processo. Senhores, a matéria já é bastante debatida aqui nessa corte, em todas as 3 câmaras cíveis, pois trata-se de ação revisional de contratos, especialmente aqui nessas câmaras tem de contrato de imóveis e contrato de imóveis, de carros, de automóveis. E na ação existe nos autos 2 perícias, todas 2 favoráveis aos autores, aos apelantes. O que eu quero levantar em questão é a captação de juros, mensal de juros, acima do patamar contratual. As tarifas administrativas também nunca foram informadas, estão acima do contrato. E, por fim, a onerosidade já vem consignada nos autos. Por isso eu serei breve por isso. Só quero alertar os senhores esses 3 pontos. Ilegalidade da captação mensal de juros, a nulidade das cláusulas contratuais dos encargos acessórios, a revisão das prestações mensais, que está dentro das perícias, e a indenização por danos morais. Os autores, o casal autor, é a parte, vamos dizer que é a parte frágil do contrato em face de um banco. Estão prestes a perder o imóvel em face desses absurdos contratuais aplicados ao caso. Inclusive, queria que o senhor revisse as perícias que estão nos autos. Então, pretende os autores a reforma da sentença. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência a sustentação. O voto está no sistema, a matéria é conhecida da coisa, debatida, que eu falo sobre a aplicação do artigo 5º da medida provisória 2170-36, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo no recurso extraordinário 592-377, tema 33, que diz que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano. Falo também na súmula 121 do Celso Petróleo, que vê da capitalização de juros. Falo também no artigo 4º do Decreto-Lei 22.626,
a lei de usura, e posteriormente, em 76, o Supremo editou a súmula 596, que prevê que as disposições do decreto 22.626 não se aplica às taxas de juros e a outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional. Também trago a colação a jurisprudência do Superior Tribunal, as súmulas 539 e 541 e as súmulas 27 e 28 desta Corte. A 27 diz: desde que expressamente pactuada, será válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da medida provisória no 1961/2000. E a súmula 28 diz: a previsão do contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal permitida a cobrança da taxa de juros anual efetivamente contratada. Fecho aspas. Cito a data da contratação, 31 de 10 de 2013, portanto, já após a entrada em vigor da medida provisória já mencionada. Cito também a súmula 381 do Superior Tribunal, que diz: nos contratos bancários é vedado ao jogador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Obrigada. E com esse brevíssimo resumo, eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É como eu estou votando. Deixa eu olhar aqui no sistema como é que está. Acompanho Vossa Excelência. Isso já estão. Não há divergência. Está proclamado o termo do voto do relator. Aqui pela ordem não há mais pedidos de. Esse 15, e aqui estão perguntando se vai ser julgado hoje. Aqui na anotação tem: após o voto da relatora, a desembargadora Lourdes Azevedo, acompanhada pela desembargadora Berenice, conhecendo e negando provimento ao recurso, pede vista dos autos do Dr. Roberto Guedes. Mas a desembargadora Berenice está vinculada ao julgamento, que participou. Então tem que aguardar que Sua Excelência retorne daqui a 10 dias. Se não houvesse essa vinculação, poderia participar do julgamento. Agradecemos a Vossa Excelência aí pela compreensão. Então, dando continuidade agora aos julgamentos aqui pela pauta. 5, 6 já foi. O 7. Da minha relatoria, apelante e apelada Apivida, Assistência Médica Limitada, e apelante e apelada Jane de Souza Marinho e Raimundo Rocha Mato Júnior. Algum advogado presente? Bom dia, Excelência. Sou James. Você pode me confirmar só qual o número da pauta, que aqui a chamada travou? É o 7 da pauta. Oh, perdão, Excelência, eu só estou no 13 e no 14, perdão. Ok. Então, O 7, desculpa, eu sou advogada do 7, já houve a chamada que travou também, eu peço perdão. Vossa Excelência fala por...
Jane de Souza Marinho e Raimundo Rocha. Também apelante e apelado, não é isso? Apelante e apelado. É que aqui travou também, eu não consegui ouvir, peço perdão. Então, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Agradeço, bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, a colega da turma. O processo em questão se trata de uma negativa de medicamento que a Apivida negou o medicamento a uma criança de apenas 12 anos e o resultado dessa negativa de medicamento foi a morte daquele paciente. A negativa da medicação é incontroversa, né? O plano nunca disse que havia fornecido, apesar de haver uma liminar determinando a aplicação do medicamento. A negativa inicial foi dada numa sexta-feira pela empresa, informalmente, diretamente ao hospital, que ela não iria fornecer a medicação. No entanto, só na segunda-feira, 2 de março, a empresa optou, só na segunda, 2 de março, a empresa deu um documento formal dizendo que não iria fornecer o medicamento, ou seja, ela já tinha deixado o paciente 3 dias sem essa medicação até que ela desse a negativa formal. No próprio dia 2 de março, nós entramos com pedido, então, de uma liminar para que houvesse a aplicação da medicação, que no próprio dia 2 saiu a determinação judicial, no dia 3 a empresa esteve formalmente citada, cedo do dia, mesmo assim ela não cumpriu, no dia 4 ela não cumpriu e no dia 5 o paciente veio a óbito, né? Nós estamos falando aí 3 dias de final de semana aguardando, um dia ali da negativa, 2 dias sem cumprir a liminar. E a justificativa formal dada pela empresa foi que ela não fazia cobertura domiciliar, o que é um absurdo, porque o paciente não estava em seu domicílio, ele não estava em casa, ele estava internado em um hospital credenciado da rede. Mesmo assim, a negativa se deu por não cobertura domiciliar, que não faz sentido. E eu estou falando do tempo por quê? Eu estou falando do tempo dessa medicação porque, conforme até foi trazido aos autos, o tempo do fornecimento do medicamento foi determinante para o resultado morte, uma vez que o paciente tinha 92% de chance de sobrevida caso tivesse tido a medicação ministrada. E quem está dizendo isso não sou eu, são os estudos, né? Como nos autos demonstram, a Critical Care Medicine, que é uma revista prestigiada da área médica, ela demonstrou que o atraso na administração do antibiótico aumenta a mortalidade dos pacientes. A cada hora de atraso, a mortalidade aumenta em 20%. E o atraso na administração ali do primeiro antibiótico está completamente ligado à mortalidade. Então, a conduta era urgente e a empresa, mesmo assim, atrasou aí em mais de 5 dias. A The New England Journal of Medicine, que é a revista mais prestigiada do mundo de medicina, ela demonstra que nesse medicamento que foi requerido para o paciente Paulo Vitor, após 7 dias de tratamento com liposomal, 92% dos pacientes sobreviveram, mesmo aqueles em estado neutropênico, em estado gravíssimo, que era o estado de Paulo Vitor. Ou seja, né, se em 7 dias Paulo Vitor tivesse recebido aquela medicação por 7 dias, a chance de sobrevida dele era de 92%. E nós não estamos falando de um medicamento experimental ou novo, é um medicamento que, esses estudos, eles são publicados desde 1999, é um medicamento já consolidado e que é amplamente utilizado, né, pelos médicos. A Update, plataforma médica, que hoje também é muito respeitada em meios profissionais, ela corrobora esses dados e ela demonstra que no caso, né, do medicamento liposomal, 93% dos pacientes sobreviveram, mesmo aqueles em altíssimo risco e mesmo aqueles com febre neutropênica. Então, a chance do paciente, do filho dos autores dessa ação, passada de 90%. Mas a Apivida, em sua defesa, trouxe que ele estava em estado muito grave, então não adiantaria a medicação. Ou seja, a Apivida nos disse o quê? Nós deixamos sim morrer, nós deixamos esse paciente morrer porque ele estava muito grave, não ia adiantar dar essa medicação a ele. Então, deixe a criança de 12 anos morrer. E os estudos demonstram que não, que a chance dele passava de 90%, chegava a 93%, mas a Apivida não lhe deu nenhuma chance, porque para a Apivida valia mais a pena economizar uma medicação de altíssimo custo
já que ela entendia que o paciente estava muito grave. Então, a Apivida nos disse nos autos que ela preferiu deixar aquela criança morrer. Quanto é que vale, então, a vida de Paulo Vitor, né? Para o primeiro grau do nosso TJ, ela vale 300 mil. Foi essa a condenação da Apivida. Para a vida de Paulo Vitor não valeu nada. Para mim, irmã de Paulo Vitor, que o viu nascer, depois eu fiz 18 anos quando Paulo Vitor nasceu, e me tornei, então, irmã, e em seguida me tornei sua madrinha de batismo, e hoje não tenho a chance mais de ter o meu irmão aqui. Não o vi crescer, não sei qual profissão meu irmão escolheria, não sei para qual vestibular meu irmão estaria estudando agora, aos seus 16 anos, mas eu sei que meu irmão não teve chances. Eu sei que a Apivida não nos deu essa chance. E a Apivida, ela matou meu irmão e destruiu minha família. Destruiu a mim, aos meus pais. E, nesse caso, nós não estamos falando de qualquer empresa, né? Nós estamos falando da maior empresa de plano de saúde da América Latina, de um conglomerado, com a receita anual de 20 bilhões, com valor de mercado de 30 bilhões, e que opta por matar os seus pacientes por uma medicação de 120 mil, como foi o caso. Como é que eu posso acreditar que vai haver um efeito pedagógico para uma empresa que lucra 30 bilhões quando ela é condenada em 300 mil? Que efeito pedagógico eu posso esperar? Como é que eu posso esperar que a Apivida não vá mais fazer o que ela fez com meu irmão, com outras pessoas? Como é que eu posso acreditar que a Apivida vai parar de optar por matar pessoas ao invés de dar uma medicação quando 300 mil não vai mexer com essa empresa? E quando ela chega nos autos e ela deixa bem claro, esse paciente estava grave, não adiantava medicá-lo. Penalizado estamos nós, né? A família. Eu tenho certeza que essa turma tem centenas de processos de igual forma aqui. Não é uma novidade que a Apivida opta por matar seus pacientes. Eu tenho certeza que não é nenhuma novidade aqui para vocês, mas eu vos digo que a Apivida destruiu minha família por completo. Semana passada foi o aniversário de Paulo Vitor, e nós hoje temos uma contagem às avessas, né? Nós comemorávamos vida, hoje nós contamos tempo de dor, tempo de ausência, tempo de morte. Tudo isso imputado por uma empresa que tinha a oportunidade, ela tinha a oportunidade de salvar meu irmão tinha 93% de chance de sobrevida, mas não foi lhe dada nenhuma. Então, a Apivida, diante de tudo isso, né, ela apela a este tribunal para que reduza, pois ela acha absurdo o valor da condenação dada em 300 mil. Eu apelo também para que esse valor seja aumentado. Esse dinheiro não vai trazer nada de bom para a gente, porque tudo que a Apivida podia fazer de ruim por nós, ela fez, né? Digo categoricamente que hoje minha família está completamente devastada. Mas acredito que se essa turma entender e enxergar que a Apivida está matando pessoas por dinheiro, ela também vai entender que 300 mil não vai mexer com, não vai trazer efeito pedagógico, não vai mudar essa realidade, que é uma realidade que a gente precisa mudar. Quando eu entrei com esse pedido, com essa ação, meu pai falou que nenhum dinheiro iria trazer de volta meu irmão. Meu pai está certo, nenhum dinheiro vai trazer de volta meu irmão. Mas o que eu quero hoje é que a Apivida, eu não quero mais ouvir relatos como o nosso. O que eu quero hoje é que a Apivida não repita o que ela fez com meu irmão. E se existe uma forma hoje de mexer com a empresa, certamente é em seus bilhões anuais, certamente é em seu bolso. Então, eu venho por meio desse pedido, pedir sim a majoração, pedir que esse tribunal perceba o comportamento dessa empresa, que esse tribunal não deixe que se repita, que não deixe que mais famílias estejam devastadas. Eu passei 2 anos sem conseguir sequer trabalhar, tomando 6 medicamentos por dia. Eu vejo meu pai hoje tentando se reerguer a todo custo. Eu vejo uma mãe que não consegue parar de chorar. Eu vejo 2 irmãos mais novos que se culpam por viverem coisas que seu irmãozinho já não vive. Tudo isso imputado em prol de dinheiro. Eu realmente não consigo deixar de ter revolta, ânsia ao ver tudo isso e perceber que a empresa ainda está aqui pedindo uma redução desse valor ao tribunal. E meu apelo realmente é para que haja uma conduta exemplar contra a Apivida, para que vocês não escutem mais relatos assim como o meu, para que não haja mais famílias destruídas por essa empresa. Eu agradeço. Agradecemos a Vossa Excelência
sustentação, lamentamos o ocorrido. Nós, eu particularmente tenho essa consciência que a vida não tem preço, a gente sabe disso. Realmente é um bem inestimável. No entanto, é necessário que, em hipótese como esta, seja fixada algum valor como reparação moral, como uma forma de conformar a família. Outra coisa interessante que a gente tem que ter a consciência, e às vezes quando eu trato de matéria com viés da medicina, eu já, na minha idade, 68 anos, aprendi que no dicionário médico não existe duas palavras: nem nunca, nem sempre. Sempre que o médico fizer isso, salva. Um dia vai a óbito. Sempre, se ele não fizer isso, nunca vai haver óbito. Um dia acontece o óbito. Porque é dependente, às vezes, o procedimento da reação do corpo de cada paciente, da história clínica do paciente. Então, são fatos que eu não acredito que, na hipótese aqui, não foi falha médica, de que um médico, um enfermeiro, um hospital deixa um paciente morrer por descaso. Eu acho que até por seres também são pessoas humanas. Eu tenho esse entendimento. E sei que aqui não há mas foi uma demora no fornecimento de um medicamento. O juiz de primeiro grau, ele condenou em 150 mil para cada um dos genitores, ou seja, a indenização é igual a 300 mil. E eu estou achando razoável, estou aqui mantendo, nem estou, a Pevida apelou para reduzir, e a família da vítima apelou para majorar o valor da indenização. Eu estou mantendo esse valor de 300 mil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no sistema para ver como é que está. Então, uma divergência. Não há divergência. Eu acompanho Vossa Excelência até porque os precedentes dessa corte, isso, muitos são em valor bem inferior. Isso. Neste caso, se justifica por essa situação, né, a causa. Isso. E assim, além do que a desembargadora Luz Azevedo falou, infelizmente essa operadora tem dado aqui muito trabalho aqui nessa Câmara. Isso. Então, isso apesar de ser um valor acima da média que nós arbitramos aqui, mas até mesmo pela questão pedagógica, eu acho que deve ser mantida a decisão do dinheiro. Isso. Então, está proclamada a unanimidade nos termos do voto do relator, pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. E dando continuidade, o 10 da pauta é da minha relatoria, pela ação civil. O 8. Não foi não, tá certo. Desculpa, então vamos para o 8. O 8 é pela ação civil perante a DSL e a DSL, são menores. Advogada Cíntia Gabriela Avelino Costa. Apelado ALV, processo que tramita serviço de justiça. Aqui tem o advogado Felipe Silva Rocha e na Mani Saraiva de Quadros Rocha. Se estão presentes, algum outro advogado, Cíntia Gabriela Avelino Costa. Não estão presentes? Eu estou encaminhando meu voto pelo conhecimento e não provimento do recurso. Não há divergência nem destaque, está proclamado nos termos do voto do relator.
10, apelação civil. Apelante e apelado Maria Daiana de Medeiros, advogada Flávia da Câmara Sabino Pinho Marinho. Apelante e apelada Apivida, André Menescal Guedes e Igor Macedo Facó. Sou o relator. Tem algum advogado presente? Também não. Eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Não há divergência nem há destaque. Está proclamado os termos do voto do relator. O 11 já foi julgado. Agora vamos aqui, o 12 já foi julgado, processo da desembargadora Lourdes. O 13, apelação civil 080 1162 15 2024, apelante José de Souza Lucena, advogada Keila Soares de Souza Pinto, apelada Apivida, assistência médica limitada, advogados André Menescal Guedes, Nelson William, Fratônio Rodrigues, James da Cunha Ribeiro Barros, relatora desembargadora Lourdes Azevedo. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, sim, excelência. Tem algum advogado presente? Olha, excelência, estou presente. Vossa Excelência fala por... Pela Apivida. Pela Apivida. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, está com a palavra. Agradeço a excelência, serei bem breve, tendo em vista que é um assunto que comumente é julgado por essa Câmara. E, contudo, excelência, o dever da advocacia nos obriga a sempre defender o cliente. Em resumo, excelências, houve um pedido de internação e, posteriormente, houve deferimento da liminar e condenação no valor de R$8.000. Em síntese, excelências, a operadora, ela alega que o requerente não cumpriu o prazo contratual carencial, que é de 180 dias. Contudo, embora a internação não tenha sido autorizada, a operadora alega que não deixou de prestar o manejo clínico necessário ao diagnóstico e ainda ao tratamento dentro do período de 12 horas, que entende que é o período obrigacional. E ainda, excelências, o fornecimento de medicamento e o material solicitado pela equipe médica. Eu agradeço ao presidente, devolvo a palavra. Agradecemos a Vossa Excelência e concedemos a palavra à eminente relatora. Excelência, eu estou mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, negando provimento ao recurso nesse sentido. Eu estou observando no sistema, matéria conhecida da Corte, já por demais, e não há nenhuma divergência, nem há destaque. Está proclamado o termo do voto da relatora pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Dando continuidade, chamo 14, apelação civil 081, 150571-2023, apelante Clevane Medeiros de Carvalho Costa, advogada Adriana Rodrigues Barbosa, a Mirtiane de Moura Sobrinho, apelada Apivida, assistência médica limitada, aqui André Menescal Guedes, Dr. James da Cunha Ribeiro Barros, relatora desembargadora Lourdes Azevedo. Está em mesa, desembargadora? Em mesa. Dr. James, Vossa Excelência vai fazer a sustentação desse processo? Excelência, farei sim. Hoje são somente esses dois, o 13 e o 14. Ok, Vossa Excelência está em com a resumo, palavra. excelência, agradeço mais uma vez, obrigado. Trata-se de um pedido de home care em que aqui existe uma divergência de posicionamento em que a operadora alega que não se trata de uma internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, mas apenas, excelências, a cuidados em domicílio, e o que significa que, desses casos de cuidado a domicílio,
não há a obrigatoriedade das operadoras, conforme o entendimento do STJ, do custeamento integral e irrestrito. E houve também, excelência, a condenação no valor de R$15 mil, em que a operadora pede inicialmente que o valor seja afastado, no sentido de que não houve piora no quadro de saúde da parte autora. E ainda, alternativamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que o valor seja minorado. Eu agradeço a oportunidade da palavra. Desde já, eu desejo um bom dia, um excelente julgamento a Vossas Excelências. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência, doutor Gilson, pela sustentação e concedo a palavra à eminente relatora. No caso, o voto está no sentido do provimento parcial ao recurso, na parte que foi conhecida, para afastar a obrigação da Hapvida de fornecer os medicamentos prescritos para uso domiciliar. Então, somente nesse sentido, porque ficou comprovado pela prova apresentada que a paciente, a declaração médica, que a paciente com 85 anos estava restrita ao leito, vigil, desorientada, não se comunica, não abre os olhos. Então, ela apresentava indicações de histórico de internação domiciliar ou de internação hospitalar e necessitava, com brevidade, de ser mantida em sistema de home care, nesse serviço, com acompanhamento médico e equipe multidisciplinar 24 horas, devido à sua complexidade do caso, com possibilidade, como disse, de novas internações hospitalares. Aí havia essa necessidade de urgência. Pela tabela da ABMID também, ela estava com a pontuação bem elevada, era considerada totalmente dependente e com quadro clínico de alta complexidade. E tem toda a prova, o cenário dos autos mostra que realmente era devido ao serviço de home care como um desdobramento do tratamento hospitalar. E foi nesse sentido o meu voto, de manter o home care, tirando o custeio apenas de medicações básicas que a família pode proporcionar. Aqui pelo sistema não há divergência, está proclamado o termo do voto da relatora pelo provimento parcial do recurso. Dando continuidade, o 15, a desembargadora Berenice é vinculado ao julgamento, não vai poder hoje. O 16, 17, 18, 19 20 e 20, todos são da relatoria da desembargadora Berenice, guardar o retorno de Sua Excelência das férias merecidas. E tem aqui o 21, é um agravo do instrumento, tem aqui uma questão de ordem, doutor Guedes, que Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, esse julgamento desse agravo de instrumento é da relatoria do desembargador Vigílio Macedo. E o fundo de questão era aquela matéria da nova lei de improbidade administrativa que o tribunal entende que se aplica. E o desembargador Vigílio entendia que não. E no voto dele, ele foi voto vencido, né? A Câmara, no caso, deu provimento. Passou a ser relator do acordo a desembargadora Zeneide Bezerra. E a composição da turma era a desembargadora Zeneide, desembargador Vigílio e o presidente desembargador Ibanez. Com a aposentadoria da desembargadora Zeneide Bezerra, a desembargadora Berenice assumiu. E ela disse que não faria, no caso, não seria a relatora do acordo. Remeteu o processo ao presidente da Câmara, que era o desembargador Vigílio. Desembargador Ibanez. Ao desembargador Ibanez. Não, vou ter que ser feito. Aí remeteu para o desembargador Vigílio
dizendo que ele tinha que ser o relator do acordo. Ele disse, eu vou ser mandou- relator mandei do isso. acordo. Eu vou Mandou- ser relator do acordo, mas eu vou ter o meu voto, vocês vão ter que reformar de novo. Porque eu não vou ser relator de uma coisa que eu sou contra. E hoje a questão de ordem é essa, porque esse processo, eu estou aqui querendo tirar ele de fazer um novo julgamento, porque a composição não existe mais. O desembargador Vigílio não está conosco, a desembargadora Zeneide está aposentada e o desembargador Ibanez está na presença do tribunal. Isso. E o acordo tem que ser publicado, quero saber como vai ser isso aí. Então, o meu encaminhamento é no sentido de ser anulado esse julgamento, o processo ser pautado novamente Para julgamento, quanto para à julgamento composição. aqui, nesse órgão fracionário. Quanto à composição. Com a atual composição, eu sendo o relator do voto. Não sei se eu vou ser o relator do acordo, mas eu tenho que trazer para aqui. Eu praticamente vou ter um voto. Interessante. Aí eu estou trazendo aqui para vocês decidirem como é que nós vamos fazer. Eu praticamente, quando for proferir o voto, eu vou dividir do desembargador Vigílio, porque eu acho que se aplica o entendimento do benefício, né? Enfim, mas a gente está com isso aqui, desembargador, para a gente decidir. Não, está certo. Eu acompanho Vossa Excelência. Não tem nenhuma... O Ministério Público está aqui falando. Como houve divergência na época, era para ter o quórum ampliado. Isso. Aí, como não houve, a parte entrou para isso. É porque A parte pediu para anular para que haja o quórum ampliado. Exatamente, a questão está aí por aí. A decisão do... Peraí. O agravo foi interposto em face... Pois embargo de declarações, eu acho que ela entrou com embargos para isso, não foi? Foi embargos. Porque eu acho que o embargo não tem extensão. Não tem o agravo. Na época, o desembargador Ibanez entendeu que não havia extensão e embargos. Resultado não houve. Sobre esse ponto, foi interposto embargo de declaração que foram julgados pela Câmara, anulando o julgamento para dar continuidade ao julgamento anterior, que seria o julgamento do mérito da ação, o mérito do recurso. Só que aí não existe mais essa composição para ter continuidade no julgamento. Mas já foi anulado, então. Já houve anulação, então. Já houve anulação. Houve anulação. Já tinha havido anulação. Quero olhar o processo. Porque eu olhei aqui e eu não entendi, não. Eu entendi que ia ser anulado agora. Só que aí não tem mais como. Como é que vai fazer essa composição? Como é que vai ter extensão com esse Não, pessoal? ela disse que já teve anulação. Já teve anulação. Mas Então, Agora era para ser o julgamento. aí os embargos precisavam de... Porque não houve ampliação de quórum. Sim, porque não houve Inclusive, ampliação. Aí seria doutor- para que no julgamento Do mérito tivesse continuidade. tivesse Mas não tem mais continuidade. como ter quem tivesse mais acordo do mérito. Não existe. É porque nesse caso anulou, inclusive, Aquela decisão. aquela que- decisão que isso. foi os votos que foram proferidos. Acho que foi o doutor Virginia que Por- ele deu porque provimento aqui- ao desembarque, reconheceu que... Atenção. Foi ele. Isso. Aí não tem como continuar com a relatoria. Se não tem a componente Em face desses Porque acontecimentos. aqui nós tivemos Não tem uma mais a situação composição. diferente. Leila deve lembrar que foi, seguindo o julgamento, e foi mantido o voto, que foi que já tinha sido proferido. já lançado por ele. Aí trouxe só para ampliar. Aquele que tinha sido votado, já tinha sido votado. Isso. não era para anular julgamento, era só para continuar, para ver se havia extensão do voto. Você lembra disso, não lembra, Leila, que teve? Exatamente, mas eu lembro que teve. Que aí ficou por desembargadora Sandra disse, a gente não pode retirar o voto do desembargador Vigílio, porque quando ele, não lembra, né, Fábio? Quando ele proferiu, ele estava vivo Claro. e o voto é A válido. doutora Zendeide também, ela votou validamente, tarará, e aposentou também, mas ela já votou. Era essa a discussão. Aí essa é diferente. Porque o acordo que foi colocado em relação ao movimento, se é com ampliação de código, não tem mais como ser assinado. Tem não. Que aí eles não podem assinar. Nem podem estar presentes até para mudar a posição. Se ficar vencido o voto, como vai ser o Vai redator? ter que anular. Seria a desembargadora Zeneide.
Há uma que não está mais aqui. É uma questão bem complexa. É bem. Eu acho que, assim, de uma forma prática, vai ter que haver anulação e um novo julgamento com a composição atual, que é possível. Que é possível para julgar. E pode ser até que não precisa de ampliação de coro, será? Exatamente. Se depende do resultado. É isso, claro, depende do resultado. Que era em razão do voto dele, né? Era divergente. Era com o voto Dele. Isso. E esse julgamento foi anulado. Mas não está valendo isso? Não, doutora, sei não, o entendimento é válido. Agora, não tem como continuar com um julgamento que não existe mais o relator, nem o revisor, nem o redator para o acórdão. E, 3 membros. Nem o outro componente da turma. Sim. Porque não tem como. O Ibanez não tinha. O Vigílio faleceu. Não tem como, porque se esse voto foi anulado, esse julgamento aconteceu em maio do ano passado. Em julho ele faleceu. Não deu tempo de se julgar o mérito. Que ainda estava no prazo para recurso em relação à anulação dos embargos. Aí, quando chegou para o gabinete, não tem como se compor. Fazer a técnica do julgamento ampliado, não tem porque o outro foi anulado. Isso. Tem que ter uma... Eu acho que tem que haver esse anula geral, zera geral. Para poder. Isso. Neste caso, não é só a impossibilidade de um componente. Isso. Remanescente. É uma decisão meio salomônica, mas tem que ser assim, não tem outra saída. Porque senão ninguém julga. Para convocar a composição anterior é impossível, não tem como. É como se fosse uma nova distribuição. Isso. Começar tudo de novo. Quer dizer, uma nova distribuição, já está distribuído. Só faltava valer. Então, o que Vossa Excelência diz aqui, eu estou dizendo aqui para ele declarar a impossibilidade de continuidade do julgamento, do quórum ampliado, não tem como. Em razão da vacância dos cargos dos desembargadores que recompuseram o julgamento original, anular o acórdão proferido em 16 de maio de 2023. Esse acórdão de 2023 foi o que ele anulou o anterior. Determinando novo julgamento pela atual composição da segunda Câmara. Eu acho que não tem outra saída. Eu acho que é bem diferente da outra. Da outra questão. Que permaneceu havia registrado e era válido. Doutor Guedes, eu acompanho Vossa Excelência. Eu estou olhando aqui também que a desembargadora Lúcia também está acompanhando. Então, está proclamado nos termos do voto do relator. É de uma amplitude bem... E de uma impossibilidade total dos 3. Era o último, né? Era. Eu indago dos eminentes pares se há algum processo que independe de pauta em mesa. Não, senhor presidente. Não. Então, declaro encerrada. Não, sim, a parte judicial, né? A parte judicial. Declara aberta a ordem administrativa. A presidência propõe a moção de congratulações pela passagem do natalício do senhor Sami Elali, esposo da desembargadora Sandra Elali, ocorrido no dia 21 de julho do corrente. Todos aprovam. Eu quero fazer um registro aqui para... Eu ontem me encontrei com o doutor Luiz Lopes. E ele me disse que a mãe dele tinha falecido ontem. Eu não acredito. Foi, eu até fiquei meio surpreso. Dona Zuila. Não soube. Pois é, eu fiquei... Aí eu digo, Luiz, não me diga, foi eu falei com ele. E eu também me dou bem, a gente sempre toma um cafezinho junto, bate papo, e eu notei ali, eu meio calado. Eu digo, Luiz, o que é que tá vendo? Aí ele disse, minha mãe faleceu, eu fiquei encabulado. Daí eu queria propor aqui um voto de pesado, não sei o nome da mãe dele. Dona Zuila. Dona Zuila. Ele queria até que eu Zuila fosse Lopes. a substituta dela na igreja São Judas Tadeu, quando ela se afastou, que ela era ministra. Eu disse, Luiz, eu não tenho tempo, não. Eu gosto muito
Eu sou católica, Eu também, gosto da igreja, sou também. Adoro. Mas eu não teria tempo de conciliar com os compromissos, tem que ter tempo. Zuíla Maria Borges Bezerra Lopes. Ah, meus sentimentos grandes. Mãe do procurador. Não sei se é possível, eu também posso subscrever. Claro, todos. Eu gostava muito dela. Ela e o esposo eu frequentei anos e anos lá em São Judas. E eu perguntei há poucos dias por ela, ele esteve comigo. Eu tenho um genro que é primo de Luiz. Eu estudei assim, com o irmão dele, Márcio. Márcio Luiz Bezerra Lopes. Isso. São 5 ali, filho de São Luís de Nova Zuíla. Sheila, que é Lopes, arquiteta, né? Márcio, Terência e Toninho. E tem Silvia também, são 6, eu acho. Um deles construiu uma casa. E eu achei Luiz assim, porque Luiz é conversador, bonde, né? Aí bom de ele papo. meio trancado, eu digo, que danado tá vendo com o Luiz? Aí eu digo, Luiz, rapaz, como é que você tá bem? Aí eles, não, minha mãe faleceu, quase que eu morria. Foi, faleceu. Eu fui ao velório. Era ao lado da igreja. Então, a proposição é da Câmara, viu? Da Embajadora Lourdes e doutor Guedes, se doutora Miriam se associa, viu? E eu gostaria de pedir a palavra. Vossa Excelência está com ela. Para dar boas-vindas a Vossa Excelência, desembargador João Rebouças, pelo seu retorno. Fez muita falta aqui. Obrigado, agradeço. Né? Sei que férias, ela tem um significado muito grande, essa palavra, né? Significa uma vontade da gente relaxar, ficar com a família, viajar, fazer até consulta, se tratar. Assim, é muito bom. E quando diz vamos voltar, no outro dia fica difícil até. Eu estou falando comigo, mas eu quero desejar um bom retorno. Agradecer a Vossa Excelência. Minha sócia, Excelência. Você é bem-vindo. Sempre é um prazer revê-lo. Obrigado. Eu vou registrar que... Obrigado. Faz 14 anos que eu não pedia 30 dias de férias seguidos. Foi mesmo. Nunca pedi 30 Sempre dias. fracionando. 10 dias, outro 20 dias, não sei o quê, mas nunca saí. E quando fui juiz no interior, nunca pedi férias. Eu fui olhar o tempo, tem que ser quantas férias dentro. Eu sempre morei na comarca, então você não... Eu morei em Martins 4 anos. E fazer o quê? Então você vai... O que é que achou dos 30 dias? Dá vontade de não voltar mais. Nunca mais tinha feito isso. Pois é. Isso. Eu tenho umas coisas particulares para resolver e também fiz uma revisão de saúde, fui a São Paulo. Mas graças a Deus estou bem. Muito obrigado, desembargadora Lourdes. Doutor Guedes. Fico feliz do retorno de Vossa Excelência. Obrigado. Nada a acrescentar. A alegria e a felicidade é toda minha. Pode me acreditar isso. Agradeço. Agradecendo a presença de todos. Pedindo a Deus que nos abençoe e proteja. Declaro encerrada a presente sessão.